Meu esposo sonha com a mãe, falecida há mais de 50 anos, mas o rosto sempre é uma nuvem. Com outras pessoas não acontece isso de ver nitidamente. Por que isso? Deixa eu ver se eu entendi. A sogra desencarnou há mais de 50 anos e o esposo dela sonha com outras pessoas e vê essas pessoas nitidamente, mas a mãe, ele vê como se fosse um véu, não consegue ver o rosto dela. Às vezes isso se dá não porque seja o fenômeno real, mas são as lembranças que nós trazemos. Nem tudo aquilo que a gente recorda quando sonha é o que de fato aconteceu. Existem muitas circunstâncias nas quais as nossas crenças pessoais, elas se mesclam com aquilo que de fato se deu, corrompendo ou distorcendo o verdadeiro sonho ocorrido. E quando eu acordo, eu trago uma mescla de realidade com aquilo que eu tenho como crença pessoal, construindo assim as minhas convicções sobre o que foi que eu sonhei. O fato dele dizer que sonha e não enxerga o rosto da mãe não significa que obrigatoriamente é isso que está acontecendo, mas pode ter algo que bloqueia, impedindo que ele lembre o rosto da mãe nessas circunstâncias. Eu lembraria aqui uma experiência científica que aconteceu no século XIX, durante o período em que Eusápia Paladino era investigada pelos diversos cientistas. Então, tem uma experiência que é narrada no livro Afinal, Quem Somos? Ocorreu a reunião mediúnica e o espírito se materializou. E estava na forma de círculo do lado de fora, os cientistas vendo o que estava acontecendo. Só que a luz ficou só para um lado. E um deles ficou no lado contrário da luz, ficou no escuro. O espírito se materializou e quando ele estava saindo, ninguém pode se levantar, porque todo mundo preso, porque na reunião de materialização todo mundo fica amarrado por um fio que passa por dentro do paletó para não parecer que ninguém criou o fenômeno. Então ninguém pode levantar. O espírito saiu e o médium lá dentro disse: quem está se materializando é a mãe do fulano, que era o médico, o cientista que estava lá. Aí ele tenta ver, mas ele não consegue, porque ela saiu para o lado de lá que tinha a luz. Os outros conseguiram ver, mas eles não conseguiram ver com clareza. E aí ele tenta, mas a minha mãe, eu queria ver a minha mãe, queria ver. Não consegue ver. Aí o espírito retorna. Aí ele diz assim: eu queria que a minha mãe saísse uma segunda vez, que eu queria vê-la. Essa para ela ver isso, olha, ela não vai poder sair muito, ela vai sair um pouco, mas ela vai retornar, não vai poder ficar circulando no ambiente. Aí a mãe dele sai uma segunda vez e fica só na frente dos que estavam do lado de lá. Aí, quando ele vê as pessoas do lado de lá, aí o espírito retorna. Aí, quando acaba a reunião, ele diz: puxa, eu não vi minha mãe. Aí os outros: não, mas nós vimos, o espírito se materializou. Foi, vocês viram? Eu disse: não, nós vimos e não é a sua mãe. Disse: não é minha mãe? Disse: não. Como não é? Por que vocês sabem que não é minha mãe? Disse: porque quem se materializou era uma menina, uma garota, uma adolescente, uma menina que deve ter uns 20 anos de idade. Minha mãe faleceu com 20 anos, ela me teve muito jovem, depois ela faleceu. Então, a imagem da mãe é uma, mas como o espírito se apresenta, pode ser outro. Eu posso ter um espírito que desencarnou mais velho, que se apresenta mais jovem. Espíritos que se desencarnam com pouca idade se apresentam como adultos. Então, de repente, a imagem que a mãe está apresentando não condiz com aquilo que ele sonha com que seja ela. Então, como há um choque entre essas duas informações, ele não consegue registrar o rosto dela. Então, isso pode ser em função da dificuldade que ele tem de aceitar o rosto que está sendo proposto como sendo o rosto da mãe dele. E só para continuar e terminar a história, ele ficou muito incomodado porque ele não viu o rosto da mãe. No dia seguinte, ele pegou uma série de fotografias de mulheres da época dela, recortou, pregou tudo num papel e disse para os amigos: vocês que viram o rosto dela, quem era a mulher que tinha aparecido? E todos eles disseram: foi esta aqui. Todos apontaram para a foto da mãe dele. Então, essas circunstâncias de não ver o rosto podem estar relacionadas a dois aspectos.
distorção da realidade em função das mesclas dos meus conceitos com o que eu vejo, e o segundo, uma incompatibilidade entre aquilo que o espírito está mostrando e aquilo que eu sou, então eu acabo criando um bloqueio para não perceber a realidade objetiva do que está se dando. Muito bem, Jorge. Vamos lá, o Henrique Souza. Mas, isso não é o mais importante. O mais importante é que a mãe vive. Isso. A mãe, gente, ai, meu Deus. Quantas pessoas gostariam de ter a notícia de dizer: a minha mãe veio me ver. Eu tenho uma amiga que sonha todos os dias com a possibilidade de ver o pai que ela ama demais. E ela sonha de ver o pai, até agora ela não conseguiu, e ela sofre com isso.